deste semestre dos nossos diálogos constitucionais, que tem como temática os 30 anos da Constituição Federal. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Samantha, que vai abordar a temática na qual ela é especialista, que é o discurso do ódio. A professora Samantha é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora da graduação e do mestrado em Direito da Uninove e tem experiência na área de Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de constitucionalidade, liberdade de expressão, racismo, discurso do ódio, administração da justiça, regulamentação do lobby, reforma política e internacionalização do direito, conforme está na página inicial do seu currículo Lattes. A professora Samantha dispensa apresentações, mas ela é aquela professora que todos nós, alunos, gostaríamos de ter. Ela une o autoconhecimento que tem na matéria a uma doçura de pessoa, tá? De modo que nós estamos hoje aqui, desde já agradecidos pela sua presença, graças aqui ao dinamismo da nossa coordenadora, professora Gina, e queria registrar aqui a presença da professora Norma Padilha, que também veio a convite da professora Gina para participar do processo de seleção do doutorado, e cumprimentar a todos e cada um de vocês, objeto fundamental das nossas preocupações. Ontem eu estava assistindo um programa televisivo, peguei no fim na Globo News e tinha uma psicóloga dizendo que a especialidade dela atualmente é tratar de homens que estão defasados no tempo e no espaço por conta de terem perdido o poder. E este exemplo aqui na Unifor. Um dia desse eu cheguei aqui, a reitora é mulher, a vice-reitora de pesquisa e pós-graduação é mulher, a professora Gina, a chefe do departamento de Direito e tinha uma guarda ali na porta também, uma mulher. Agora a Unifor, graças à professora Gina, né, isso eu acho isso alvissareiro, né, mas não deixa de muitas vezes nos preocupar, né? Constituiu as bancas de mestrado e de doutorado, todas com mulheres competentes, tá certo? De modo que é neste diapasão que nós caminhamos, tá bom? De repente nós vamos precisar dos serviços desta psicóloga, que infelizmente está em São Paulo, né? Pois, professora, a universidade tem o maior prazer e a satisfação e a honra de recebê-la, e a palavra é sua. Muito obrigada. Antes de mais nada, queria agradecer as gentis palavras do professor Filomeno. É uma honra participar dessa palestra presidida pelo senhor, que é professor de todos nós. Agradecer à professora Gina pelo convite, uma amiga querida, profissional brilhante. Cumprimentar as amigas e também professoras Norma e Mônica. É um prazer estar aqui com vocês hoje e já adentrar no tema do discurso do ódio. Eu acho importante, acho que de um tempo para cá, muitos têm falado sobre o discurso do ódio e muitas vezes classificado erroneamente como o discurso do ódio. Nesses 30 anos de vigência da Constituição de 88, o que a gente observa? Que em relação à Constituição anterior, a de 67, a Constituição de 88 deu uma ênfase muito maior à liberdade de pensamento e às várias facetas da liberdade, não só liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade de iniciativa, liberdade artística. Então, do ponto de vista constitucional, nós podemos dizer que o nosso ordenamento jurídico privilegia muito mais a liberdade, ou dá maior ênfase à liberdade, do que aos demais direitos. Não estou querendo dizer aqui que a liberdade esteja acima dos demais direitos previstos na Constituição, mas a gente observa e é muito interessante que uma vez o ministro Carlos Aires Brito, que sempre que vai julgar alguma causa, ele sempre fala que pega a Constituição e lê a Constituição toda para verificar de que lado, né, qual a inclinação da Constituição. E em relação à liberdade de expressão, ele teve o cuidado de anotar quantas vezes aparecia a palavra liberdade. Ele disse que a liberdade aparece muito mais vezes do que o racismo, do que a dignidade humana. Então ele fala, há uma predisposição da Constituição
em relação à liberdade de expressão. Isso, historicamente, é compreensível porque viemos de um regime militar, onde tivemos um cerceamento da liberdade, que, ao se instaurar a democracia, fosse dada uma ênfase maior à liberdade de expressão, à liberdade individual, à liberdade de pensamento. O que vem a ser essa questão do discurso do ódio? O Dworkin coloca que no exercício da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento que está assegurada na nossa Constituição de 88, eu posso demonstrar que existem 3 aspectos polêmicos dessa liberdade de expressão. E quais seriam esses 3 aspectos polêmicos? Ele coloca que, em relação aí ao direito americano, que o primeiro, e agora se aplica também ao direito brasileiro, que o primeiro deles seria o financiamento privado das campanhas eleitorais. Porque ele diz o seguinte: se eu tenho, ele coloca esse exemplo nos Estados Unidos, se eu tenho mais dinheiro, eu consigo fazer mais propaganda, aparecer mais na televisão, e com isso eu tenho mais liberdade de expressão que vai influenciar nos meus eleitores e nos meus votos. E esse seria um aspecto polêmico, ou seja, ao se conceder mais liberdade de expressão para um partido ou para um candidato no sistema americano que tem mais condição econômica, isso vai influenciar no resultado das eleições. O segundo aspecto polêmico que ele coloca da liberdade de expressão é em relação ao sexismo, em relação às mulheres, né, em que ele diz que a própria indústria da pornografia, não é? A mulher sempre vista como um objeto em propagandas diversas, né, em obras literárias, no cinema, tudo isso acaba gerando uma divulgação maior da mulher como objeto, e isso gera uma inferiorização da mulher e uma desigualdade de gênero no que diz respeito à liberdade de expressão, que os veículos de comunicação acabam indo nessa linha de pensamento. E o terceiro viés do aspecto polêmico da liberdade de expressão seria o discurso do ódio. E aí vem, o que vem a ser esse discurso do ódio? Como é que eu posso conceituar um discurso do ódio? Ele coloca como todo discurso voltado a uma minoria, seja étnica, social, religiosa, cultural, que busca desqualificar essa minoria como fruição de direitos. E o que é interessante do discurso do ódio é que ele não é voltado a uma pessoa, ele é voltado a uma categoria, a um gênero, né? Normalmente, historicamente, aos judeus, aos negros, às próprias mulheres, não é? E isso faz com que essas pessoas se sintam fora dessa sociedade, sejam perseguidas socialmente num discurso afrontoso, mas que ainda assim está no mundo das ideias, não está no mundo do ato, não é uma ação concreta, é uma manifestação de um pensamento, ainda que um pensamento preconceituoso, discriminatório, desqualificatório, mas está dentro do pensamento. O discurso do ódio, ele não é, digamos assim, permitido ou incentivado pelo Estado. O que a gente observa é que no mundo eu tenho 2 sistemas ou 2 maneiras diferentes de se lidar com o discurso do ódio. Um é o sistema americano e o outro é o sistema europeu, mas em nenhum deles se defende ou se incentiva o discurso do ódio. O sistema americano, historicamente, eles dão uma prevalência à liberdade do indivíduo em detrimento dos demais direitos. Em que sentido? Eles não proíbem o discurso do ódio. Eles entendem que o discurso do ódio, enquanto está no mundo das ideias, a posição da Suprema Corte é a seguinte: enquanto desse discurso não advier, ou seja, não resultar num perigo claro e iminente de uma ação concreta, ele não pode ser proibido, porque ele é uma manifestação de uma ideia válida, ainda que uma ideia preconceituosa e discriminatória. Eles partem do pressuposto que eu não posso proibir palavras, que eu não posso proibir ideias, que não é função do Estado adentrar no mérito das ideias da sociedade, e que eu devo partir do pressuposto que deve existir um livre mercado de ideias, e que a sociedade tem condições suficientes de avaliar quais ideias ela quer que prevaleça nessa sociedade e quais ideias ela não quer que prevaleça. Que isso não pode vir por parte do Estado, que o Estado não pode ter essa ingerência na liberdade de escolha do indivíduo. Isso é bastante interessante porque teve um caso que a Suprema Corte Americana analisou, que um grupo neonazista queria fazer uma passeata pró-neonazismo numa cidadezinha dos Estados Unidos que era conhecida
por ser uma cidadezinha de sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Ou seja, o propósito daquela passeata neonazista não era outra senão a de afrontar os sobreviventes do Holocausto. A Suprema Corte americana, incitada para apreciar o caso, ela decidiu que, como era uma manifestação de ideias, que não haveria um ato concreto de agressão ou de violência para com os sobreviventes do Holocausto, que ela permitiria a realização da passeata. Mas a sociedade civil ficou tão indignada com isso, ou seja, se manifestou das mais diversas formas, que não houve ambiente para que a passeata ocorresse. Então, aí, a que resultado você chega? Que aquela sociedade tinha condições de avaliar o que ela quer ou não para a sociedade, que não era a Suprema Corte americana que ia decidir isso pode, isso não pode, ou seja, que o indivíduo tem condições de avaliar qual ideia deve prevalecer dentro do livre mercado de ideias. Diferentemente do sistema americano, a gente tem o sistema europeu, e aí a gente tem que fazer alguns abrandamentos. O Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, aconteceu na Europa. Então, se tem muito medo que essas ideias neonazistas, e lá o discurso do ódio é muito mais voltado para a questão do nazismo, venha a ressurgir. Portanto, na maioria dos países europeus, eles chegam ao ponto de criminalizar o que a gente denomina de teoria do revisionismo. O que quer dizer com isso? Alemanha, Portugal, França, eu não posso, nem como professora, questionar a existência do Holocausto. Se você questionar a existência do Holocausto, a pena é de reclusão na Alemanha de 5 anos, mais multa e todas essas coisas. Eles partem do pressuposto que o Holocausto é um fato histórico incontroverso. Isso é bastante complicado, porque todo fato histórico não é incontroverso, até porque a história é contada por quem venceu e não por quem perdeu a guerra, né, e tudo mais. Mas eles entendem que é uma afronta, mesmo no ambiente universitário, um professor questionar a existência do Holocausto. Então, de certa forma, eu tenho na Europa uma criminalização do discurso do ódio, ou seja, não se permite que esse discurso venha a se manifestar partindo do pressuposto que é um fato histórico incontroverso. Eu não posso também me valer de um discurso que agrida essa determinada minoria proveniente do Holocausto. Isso é bastante interessante, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando já estava instaurada a democracia na Alemanha, anos depois surgia o movimento que queria o ressurgimento de um partido neonazista, e esse partido foi fazer o seu registro para concorrer às eleições na Alemanha. E aí o Tribunal Constitucional alemão teve que se debruçar sobre o assunto para verificar se poderia existir dentro de uma democracia, onde se permite todas as ideias, mas que prevalece a vontade da maioria, se poderia existir um partido neonazista. E o Tribunal Constitucional decidiu que não era permitido o registro de um partido neonazista, porque o nazismo era a própria negação da democracia. Então, eles não poderiam admitir um partido que negasse o regime democrático e não permitiu o registro desse partido neonazista. O outro aspecto que é bastante interessante na Europa, quando nós tratamos do discurso do ódio, é que o discurso do ódio, ele não é voltado para uma pessoa, ele não é uma agressão ao indivíduo X, ele é agressão a um grupo. E aí, quando você fala em violação à honra, em violação à imagem, eu posso ter uma honra coletiva? Eu posso ter um direito de imagem coletivo? Porque quando se dissemina o discurso do ódio, ele não é voltado para uma única pessoa. E teve um caso bastante interessante na Espanha, que num programa de televisão, eles estavam entrevistando um escritor, e esse escritor entendia que o Holocausto não existia, porque a Alemanha não teria tecnologia suficiente para as câmaras de gás, que não poderiam ter morrido tantos judeus quanto eles alegavam. E um sobrevivente de Auschwitz que estava assistindo essa entrevista se sentiu absolutamente
ofendido, afrontado, porque ele perdeu a família num campo de concentração, ele era um sobrevivente, como é que aquele sujeito poderia estar lá dizendo que tudo que ele viveu não aconteceu? E ele entra com uma ação judicial dizendo que a honra dele, né, tinha sido violada. E, em primeira instância, o juiz entendeu que não poderia se alegar essa violação à honra, porque a honra tinha que ser individual e não algo coletivo. Isso chegou via recurso até o Tribunal Constitucional Espanhol, e o tribunal reconheceu que sim, se poderia falar numa dignidade coletiva ou numa honra coletiva. Por quê? Porque se o sujeito, como ele era judeu, ele não poderia deixar de ser judeu. Ou seja, aquela agressão a essa minoria, a esse grupo, faz parte da própria identidade daquele indivíduo. Então, quando eu agrido o grupo, eu necessariamente estou agredindo o indivíduo. Essa foi a visão do Tribunal Constitucional Espanhol, mas que não é unânime. A gente tem alguns casos diferentes em relação à Europa. O que é importante deixar claro é que em ambos os sistemas, seja o sistema americano, seja o sistema europeu, nenhum deles favorece o discurso ao ódio. O que modifica é a forma de enfrentamento ao discurso do ódio. Nos Estados Unidos, se permite que esse discurso venha à tona e que a própria sociedade, por meio do direito de resposta, da contra-argumentação, extinga esse discurso do ódio. Na Europa, não. Eu criminalizo esse discurso do ódio. No Brasil, é que surgiu a grande dúvida de qual sistema o Brasil se filiaria, ao sistema americano ou ao sistema europeu. E aqui é bastante interessante, porque, de certa forma, a gente observando, e eu vou relatar alguns casos para vocês, eu não posso afirmar que o Brasil se filia ao sistema americano e não posso afirmar que ele se filia ao sistema europeu. Porque, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência flutuante em termos de liberdade de expressão. Uma hora ele assegura, outra hora ele restringe, o que é extremamente danoso para o país. Porque o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, deveria se preocupar com a questão da segurança jurídica e fixar parâmetros para que os demais membros do Poder Judiciário pudessem decidir qual direito deve prevalecer nesse caso concreto. A primeira vez que o Supremo enfrentou isso foi bastante interessante, porque foi em sede de habeas corpus. Foi o habeas corpus 82424 do Rio Grande do Sul, que é o caso do Elvanger. Como se deu esse caso? Ele era um escritor e todos os livros que ele publicava, ele questionava a existência do Holocausto e falava da superioridade da raça ariana em detrimento das demais raças. Além disso, ele era proprietário de uma editora. E toda a linha editorial dele era no mesmo sentido da supremacia da raça ariana em relação aos judeus. E aí ele foi acusado de racismo, por ter essa linha editorial e escrever obras nesse sentido. E aí o advogado dele entra com habeas corpus sobre o seguinte argumento: o meu cliente não cometeu crime algum, porque judeu não é raça. Ele não pode ser acusado de crime de racismo, até porque em 2000 foi descoberto o genoma humano e ficou cientificamente comprovado que não existem raças. Se não existem raças, meu cliente não cometeu o crime de racismo. E até então, todos nós sabíamos que o que vigorava e se ensinava na escola é que existiam diversas raças, raça branca, raça negra, raça amarela, não era isso? E o critério que se usava para o crime de racismo era um critério científico que, depois da descoberta do genoma humano, ficou comprovado que não existe. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, a relatoria foi do ministro Moreira Alves, e o Supremo, ali, ficou muito mais preso à questão se configurava crime de racismo ou não, do que adentrar no mérito dos direitos fundamentais em conflito. De um lado, liberdade de expressão, do outro, vedação à prática do racismo. O que o Supremo e alguns ministros enfrentaram, outros não? Primeiro, o Supremo teve que definir um conceito de raça, que não podia mais ser o conceito científico. O Supremo acabou decidindo, nesse julgamento, que raça é qualquer grupo étnico, religioso, cultural. Então, nesse caso, cigano seria raça, judeu seria raça, para fins de discurso do ódio. Segundo, se é conduta
do Ellwanger estava protegido pela liberdade de expressão do pensamento e pela liberdade de iniciativa econômica, porque ele tinha uma empresa. Essa decisão não foi unânime, nós tivemos 3 ministros que foram vencidos, no caso Moreira Alves, o Marco Aurélio de Mello e o Carlos Aires Brito, que entenderam que prevalecia a liberdade de expressão porque a manifestação do discurso do ódio é no mundo das ideias e não numa ação concreta. E que o ato de publicar o livro não é um ato necessariamente que gere uma ação concreta. Primeiro que nós estamos num país onde a grande parte da população é analfabeta, né? Então, não são todos que tenham acesso a um livro. Na visão do Marco Aurélio, há uma diferença de publicar um livro ou distribuir panfletos e cartazes pela cidade. Ele usa o instrumento como verificação para o exercício da liberdade de expressão. Já o ministro Carlos Aires Brito diz que isso está no mundo das ideias, que não representa uma ação concreta e que não se pode censurar o discurso do ódio, que, no caso, ele não teria praticado racismo. Mas não foi o entendimento prevalecente no Supremo. A maioria dos ministros entendeu que, mesmo se tratando de um livro, de uma ideia, era a prática de racismo, até porque o tipo penal fala prática, como ato concreto. Mas eles entenderam que sim e condenaram o Ellwanger por prática de racismo. E o que é interessante é que, ao decidir esse caso, o Supremo se utilizou muito da antiga lei de imprensa, que foi uma lei promulgada durante o regime militar e anterior à Constituição de 88. E, ao proferir esse caso, ele faz uso dessa lei da imprensa, que tinha um nítido caráter de censura, né, previa a censura, porque era próprio do regime militar. Mas aí o que acontece? Pouco tempo depois de decidir sobre o caso do Ellwanger, proibindo o discurso do ódio no Brasil, eu poderia afirmar, então, que o Brasil se filiaria ao sistema europeu. Mas, logo depois, um partido político entra com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, questionando a recepção da lei de imprensa em face da Constituição, dizendo que essa lei de imprensa estabelecia a censura e a licença, que era incompatível com a nossa Constituição de 88, que expressamente veda a censura e a licença. E o Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse caso, o que ele diz? Não, a lei de imprensa não foi recepcionada, porque a nossa Constituição de 88 dá prevalência à liberdade de expressão, não uma liberdade de expressão total, porque nenhum direito previsto na Constituição é absoluto. O que eles definiram é o seguinte: os limites à liberdade de expressão já constam no próprio texto da Constituição. Quais seriam esses limites? A proibição do anonimato e o excesso da liberdade de expressão, que represente violação a qual? Direito à intimidade, à honra, à imagem e à indenização por danos materiais e morais, bem como o direito de resposta. Ou seja, os únicos limites impostos à liberdade de expressão são esses expressamente previstos na Constituição. Eu não posso criminalizar esse discurso do ódio, né, e recepcionar a lei de imprensa. Algum tempo depois, o Supremo Tribunal Federal é incitado a analisar, não sei se os senhores lembram, a Marcha da Maconha, né? A liberdade de manifestação, se poderia a sociedade civil fazer uma marcha pela legalização da maconha. E aí foi bastante interessante, porque a maioria dos ministros disseram, não, isso é liberdade de expressão, pode-se autorizar a marcha pela maconha, você não está fazendo apologia ao crime, está simplesmente se solicitando a descriminalização dessa conduta, e isso está no mundo das ideias. E foi muito interessante, porque o último voto, que foi o do decano do tribunal, que foi o ministro Celso de Mello, ele, com toda a experiência de um decano, começa a questionar os ministros no seguinte sentido: se nós vamos autorizar a marcha da maconha, porque essa liberdade de manifestação está amparada na liberdade de expressão, que a sociedade civil legitimamente pode pedir a descriminalização de um crime, e que isso não é apologia ao crime, porque não é apologia ao crime, porque você está querendo que aquela conduta não mais seja crime. Eu pergunto aos senhores, esse Supremo Tribunal Federal autorizaria uma marcha a favor da descriminalização da pedofilia? E os ministros, não, da pedofilia não. Ele falou, então nós temos um erro no nosso julgamento. Nós estamos escolhendo quais valores a sociedade pode defender e quais ela não pode.
Então, maconha a gente pode pensar em descriminalizar, mas a pedofilia ou não, não. Então, nós estamos escolhendo valores, nós estamos fazendo uma lista do que a sociedade pode defender ou do que a sociedade não pode, porque na visão do Celso de Mello, se nós autorizamos a marcha pela maconha, nós temos que autorizar. E ele usou esse exemplo justamente para chocar uma marcha a favor da descriminalização da pedofilia. Não, mas isso é uma afronta à sociedade? Não, eu não posso fazer um julgamento do direito que eu vou proteger. Ou eu protejo a liberdade de manifestação de forma ampla, ou eu estou fazendo uma escala de valores e isso o Supremo Tribunal Federal não pode fazer. Só que aí, diferentemente do que os tribunais constitucionais fazem, que é justamente criar parâmetros, o Supremo não. Aqui o objeto da ação, numa ação de controle abstrato, aqui o objeto da ação da DPF é apenas a maconha. E só decidiu que a marcha da maconha pode, não quis se manifestar sobre uma possível marcha da pedofilia. O que é péssimo, porque nós continuamos sem saber se isso é um exercício legítimo da liberdade de expressão ou não. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao invés de decidir como um tribunal constitucional, estabelecer os parâmetros do que ele entende dos limites da liberdade de expressão, não. Ele decide caso a caso, da mesma maneira como ele fez no caso do Elvanger e como ele fez na não recepção da lei de liberdade, da lei de imprensa. Ou seja, a gente continua digamos assim, nessa jurisprudência flutuante. E por que isso é muito ruim? Porque há acho que foi uns 5 anos atrás, teve um desfile de escola de samba, que uma das escolas, se eu não me engano, acho que era Viradouro, o tema da escola era arrepio. Tudo aquilo que causa arrepio no ser humano, seja um arrepio de prazer ou um arrepio de horror. Uma das alas dessa escola de samba era sobre o Holocausto. Então, eles tinham a imagem do Hitler e de vários corpos, mostrando que o Holocausto era algo que lhe causava arrepio no sentido de algo horrível, né? que é algo que você não quer que volte a acontecer. Uma associação entrou com uma ação na Justiça dizendo que a Viradouro não poderia aparecer com a imagem do Hitler porque isso era um discurso do ódio, uma manifestação de ódio contra o povo judeu. E o intuito da escola não era esse, pelo contrário, era mostrar como aquilo era algo que causava horror para toda a sociedade. A juíza concedeu o pedido dessa associação, proibiu a escola de desfilar com a imagem do Hitler e dos corpos, porque entendia que isso era um discurso do ódio velado. E aí, no dia do carnaval, lá a escola, todos os integrantes vão com uma mordaça na boca, né, porque foram impedidos de manifestar a sua liberdade artística e tudo mais. E é possível, isso é porque eu não tenho uma jurisprudência dominante do Supremo definindo. Teve casos nas escolas públicas que queriam proibir os livros do Monteiro Lobato, dizendo que há trechos no Sítio do Pica-Pau Amarelo que são textos de cunho racista, né, justamente do Monteiro Lobato, que era mulato, não é verdade? E que dizia que uma sociedade é feita de livros, né, e ideias, e assim que se constrói uma sociedade. Então, digamos, essa falta de uniformidade, não só porque hoje nós não temos uma lei de imprensa, uma lei que estabeleça as questões da liberdade de expressão, a falta de um posicionamento do Supremo deixa essa questão do discurso do ódio para ser decidida caso a caso. Posteriormente, o Supremo teve que decidir sobre a questão das biografias não autorizadas e permitiu, não é? A última frase da presidente suprema-ministra Carmen Lúcia foi: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Não foi esse um dos argumentos? Então, se eu seguir a linha dela, o discurso do ódio é plenamente aceito no nosso país e deve ser combatido por mais liberdade de expressão. Eu tenho o direito de expor as minhas ideias, claro. Veja bem, o discurso do ódio não é ilimitado. Eu tenho o direito de expor as minhas ideias, e aquele que se sentir ofendido se socorra do judiciário para ter a sua reparação pecuniária, mas não vai gerar o quê? A proibição desse discurso. Hoje, esse discurso do ódio está muito voltado, e a gente está vivendo um momento muito interessante, porque eu posso classificar que existam 2 tipos de discurso do ódio. Um discurso do ódio formal, que é aquele que preenche todas as características desse discurso, no seguinte sentido:
olha, eu sou contra, eu acho que os judeus não têm que ter direito a isso, acho que são uma raça inferior, aí eu tenho um discurso do ódio típico, mas existe o discurso do ódio material, que é aquele que o conteúdo é de ódio, mas a forma não é. E ele é muito mais difícil de ser combatido. Por exemplo, eu posso dizer que a lei da proibição do uso do véu na França é um discurso do ódio material. Porque, de certa forma, eu estou impedindo que as mulheres islâmicas que não conseguem tirar o véu, porque elas se identificam enquanto indivíduos com o uso do véu, possam frequentar a escola. Não é verdade? Então, eu tenho muito discurso do ódio, principalmente na área do direito das mulheres, que é um discurso do ódio material. A partir do momento que eu tenho uma propaganda que o cara com um carrão tem uma mulher bonita, não é? Eu estou colocando a mulher como um objeto. Aquilo é um discurso do ódio material, mas não é um discurso do ódio formal, e isso, de certa forma, é muito aceito na nossa sociedade, porque as pessoas não conseguem identificar o teor daquele discurso. Hoje, nas campanhas eleitorais, isso vai ficar muito mais evidente, porque talvez eu tenha um discurso do ódio que possa ser do candidato e posso, talvez, ter partidos políticos fundamentados nesse discurso do ódio. Só que, do ponto de vista eleitoral, eu tenho um direito de resposta rápido, né? Nas demais áreas, não. Mas a questão das fake news, né? Da internet, eu tenho um discurso do ódio. Como é que eu proíbo um discurso do ódio na internet? Como é que eu coloco valores para estabelecer esse discurso eu permito, esse discurso eu não permito? Ao meu ver, por mais que se tente criminalizar, né, o discurso do ódio, é impossível proibi-lo. A sociedade sempre vai encontrar meios, e essas, eu digo minorias, porque quero acreditar que o discurso do ódio pertence a uma minoria, ele sempre vai arrumar um jeito de se manifestar. O que a gente tem que discutir dentro da realidade brasileira é quais são os instrumentos que nós temos para combater esse discurso do ódio. Será que uma das formas de combater o discurso do ódio não é dar mais voz e liberdade de expressão para as minorias? Para que elas possam se defender, para que elas possam contra-argumentar esse discurso do ódio? Porque, do contrário, as minorias continuam alijadas do processo e a maioria decide, não, agora você não pode mais criticar as minorias, mas elas continuam excluídas da sociedade. A única forma, penso eu, de você combater na raiz esse discurso é trazendo e dando voz a essas minorias. É através de uma livre discussão de ideias. E isso só pode acontecer por meio do quê? Da educação. É por meio da educação que eu consigo combater esse discurso do ódio, seja um discurso do ódio voltado contra a mulher, contra os negros, contra os judeus, contra os homossexuais. É dando voz a eles. É não os tratando como uma categoria inferiorizada que não tem nem condições de se defender. Que essa sociedade dominante é que vai escolher que agora não se pode mais criticá-los. A gente continua... Sempre tenho muito medo do poder do Estado e do poder opressor do Estado. Eu não quero que o Estado decida quais são as ideias que vão prevalecer ou não. Eu prefiro e quero que a sociedade decida isso. E tem uma frase que é muito interessante de um juiz da Suprema Corte americana, que ele vai além da definição do Voltaire de liberdade de expressão, né? Porque o Voltaire coloca, né, eu não acredito, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Num julgamento de discurso do ódio, esse juiz americano ele tem uma frase que eu acho que é o que define o que é a liberdade de expressão. Ele fala assim: assegurar a liberdade de expressão é assegurar o direito do outro de dizer aquilo que você mais odeia. Porque assegurar o direito de você dizer o que eu gosto é muito fácil, mas assegurar o direito de alguém expor suas ideias, ainda que sejam ideias horríveis, isso é a verdadeira liberdade de expressão. Isso é necessário para um regime democrático. A gente nunca pode esquecer que foi graças à liberdade de expressão que a democracia se consolida, que é o direito de opinar, que é o direito de contrariar a maioria, de confrontar. Eu acho que só assim você consegue acabar com o discurso do ódio no seu nascedor. Ele sempre vai existir, sempre vai existir. É da natureza, infelizmente, do ser humano. Agora, a forma de combatê-lo, ao meu ver, não é criminalizando, porque ele vai arrumar outros meios de se manifestar. E o ser humano preza muito pela sua liberdade. O que eu acho que precisa é o Supremo Tribunal Federal, quando confrontado, isso vai voltar, porque ele não
fixou esses parâmetros, procurar estabelecer parâmetros para a liberdade de expressão e para a manifestação de ódio. Muito obrigada. Eu avisei, né, que a professora é competente, viu? Professora, eu ouvi aqui muito atentamente suas palavras e tendo a concordar com tudo, mas eu estava aqui pensando comigo mesmo, com os meus botões, digamos assim, e a primeira conclusão que eu cheguei, você não falou sobre isso, mas nós acabamos chegando a esta conclusão, que o grande problema brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Parece que haverá um consenso a respeito sobre isso, né? Depois eu estava pensando em John Milton. John Milton foi talvez o primeiro grande teórico da liberdade de expressão na Inglaterra do século XVII, né? Escreveu um livro chamado Areopagítica, né, da defesa da liberdade de expressão. Mas John Milton tinha um problema muito sério. Ele queria a liberdade de expressão para todo e qualquer um, menos para os católicos. Os radicais presbiterianos que dominavam o parlamento acabaram censurando o livro de John Milton, né? A outra coisa, eu também estava me lembrando de Thomas Jefferson, né? Melhor jornais sem governo do que governo sem jornais. Esta que é o fulcro da sociedade libertária e igualitária, né? E, por fim, eu estava me lembrando do Habermas, né? Que nada melhor para combater o discurso do ódio do que a receita habermasiana da ação comunicativa. É porque, de resto, a gente vai ingressar num mundo terrífico, sim, do politicamente correto, fazer discurso do ódio ao contrário, né? Os poloneses agora fizeram isso, não é? É proibido na Polônia dizer que houve campo de concentração polonês. Então, acho que você tem toda a razão, apontou aí os principais problemas contidos, os principais teóricos e as principais conclusões teóricas e práticas. Muito obrigado. Agora os nossos colegas estão ansiosos, né, também para exercer a sua ação comunicativa. Eu queria aqui fazer uma menção muito especial da presença da minha querida colega, professora Mônica Tassini. Não é nenhuma pergunta, na verdade, é uma admiração em trazer uma exemplificação do Monteiro Lobato. Eu, na cidade de Fortaleza, todos os sábados, desenvolvo grupos de leituras de diversas obras, com psicólogo e um grupo de mulheres, para a gente realmente incitar um maior valor para a mulher conseguir um empoderamento maior. E quando você citou Monteiro Lobato, a gente, ano passado, leu a obra dos Contos Completos de Monteiro Lobato, e muito nos questionamos sobre uma política de governo que queria transformar a leitura tanto dele quanto de alguns autores renomados da literatura para uma outra linguagem que não a original. E aí me suscitou a dúvida, como que as crianças, ou mesmo pessoas em formação, jovens, ou mesmo adultos como eu, podem tentar desenvolver uma cultura crítica se a ela não é posta algo diferente, né? A gente, quando lê os livros do Monteiro Lobato, a gente vê que ele, na verdade, denuncia o cenário. Ele não está incentivando o racismo. Então, é muito triste e lamentável ver que os nossos representantes do legislativo, né, veio uma visão completamente deturpada do que realmente seria um engrandecimento
das nossas jovens crianças, porque atualmente pouquíssimas escolas adotam os lindos livros do Monteiro Lobato, que é lindo. Então, me encantou essa sua amostragem, porque eu sei que não é do conhecimento de muitas pessoas, mas que a literatura, ela enriquece o seio acadêmico em todas as áreas. Então, é muito bom trazer a literatura como amostragem do Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, e como forma da gente também embelezar o nosso discurso acadêmico, né, com grandes obras, com grandes literatos, né? Então, brilhante a exposição. Fazer um bloco, né? 3 pessoas e a professora. Vamos, Fernandes, identifique aí para a TV. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer ao Unifor aqui, ao professor Filomeno, pela oportunidade de assistir a brilhante exposição da professora. E um tema de vários importantes do momento que nós estamos vendo no país, no Brasil, acho que no mundo, mas especialmente no Brasil, às vésperas de uma eleição municipal, eleição geral. E eu que sou militante, meu nome é Fernandes Neto, e eu sou militante do direito eleitoral. Trabalho com isso e eu sei um pouco o que, que significa esse discurso de ódio na prática, né? Na prática, e quanto mais agora nesse período. Mas eu queria, primeiro parabenizá-la pela exposição, mas eu queria, nessa minha pergunta, ideologizar um pouco mais essa questão. Tá? Uma conhecida cientista política, Chantal Mouffe, que fala, que começou, já há muito tempo, já trabalha com uma ideia de que as ideias da democracia distributiva, de House ou de Habermas, citado aí pelo nosso querido professor, objetivam sempre um consenso social, um consenso da sociedade. E tentam retirar, isso segundo as palavras de Mouffe, estou aqui, entre aspas, falando, que dentro de um contexto liberal, do liberalismo como um vencedor dessa batalha ideológica, que se estipulou na sociedade que o consenso é realmente aquilo que se deve buscar. A sociedade vive de consenso. Enquanto nós sabemos, e é verdade, que a sociedade é feita de dissensos, de contrários e de conflitos. Então, ela propõe aquilo que se chama do agonismo. Não é isso? O agonismo, ou seja, que seria uma versão contra o antagonismo. Os inimigos da política, que Carl Schmitt já falava no discurso de que é político, mas que simplesmente que passaria por essa área da educação, onde se deveria a sociedade focar na possibilidade e na necessidade dos conflitos ocorrerem. Claro, dentro de uma via ideológica, dentro de uma racionalidade. Então, eu queria perguntar para a doutora como a senhora enxerga essa definição e essa necessidade de realmente dos conflitos e dos adversários, os não os inimigos, tanto na seara política, mas na seara ideológica da sociedade, já que ela está tão diversificada, está tão dividida em todo e qualquer assunto que se fala, do futebol, a ideologia feminina, a todos os aspectos, a política, e sempre há uma tendência ao extremismo, tanto de direita como de esquerda, como as bandeiras. Então, eu queria que a senhora pudesse nos ajudar nesse entendimento melhor de como levar a sociedade esse enfrentamento da necessidade de não se extinguir o dissenso, e que o dissenso talvez seja mais vinculado a um discurso democrático do que o próprio consenso. Depois de 5, 6 anos. Oi, tá saindo aqui?
Pronto. Dá para ouvir todo mundo? Pois é, na verdade, é mais assim para... Não é necessariamente um questionamento, né? Só mais uma reflexão. Eu gostei muito do que você falou a respeito de dar voz às minorias, né? Porque sempre quando a gente fala sobre discurso do ódio, sempre tem essa contraposição. Ou você realmente vai abafar o discurso e impedir que haja um debate efetivo sobre aquela matéria, ou então você permite esse debate e aí sempre tem aquela questão de você estar legitimando aquele discurso ou não. Né? Isso eu acho bem interessante e eu sempre me questiono sobre isso. Então, o que você disse a respeito de dar voz às minorias e estimular, por exemplo, a educação, eu achei bem interessante porque realmente você sai dessa questão do politicamente correto. Né? Então, você tem um discurso de politicamente correto, de que você não pode falar determinadas coisas, porque você tem medo de ser rechaçado, mas, ao mesmo tempo, você não deixa de pensar aquelas coisas. Né? Então, de fato, você não discute e você não deixa de ser, por exemplo, racista, ou machista, ou homofóbico, você só não exterioriza. Né? Então, a violência e a opressão, de fundo, ela continua existindo. Então, eu acho interessante, principalmente no momento que a gente vive atualmente, de que, por exemplo, a discussão sobre gênero nas escolas, sobre racismo, isso tudo tem que partir desde o início, né? Porque se você não quer, ou se você quer uma sociedade mais igualitária, que o racismo deixe de existir, você tem que começar ensinando as crianças que elas a questionar determinados comportamentos, né? A refletir sobre a sociedade na qual elas estão vivendo. Então, assim, na verdade, é mais uma reflexão que eu tive a partir da sua palestra, que eu achei muito interessante, principalmente de dar voz às minorias, né? Não abafar a opressão, porque ela não vai deixar de existir, mas viabilizar que as minorias elas possam se defender. Né? Então, achei ótimo. Obrigada. Obrigado. Professora, vamos... Professora Gina, a gente encerra com essas três. Tem alguém querendo ainda fazer questionamento? Vamos fazer, as professoras que estão trabalhando hoje desde muito cedo, de modo que a gente faz logo este bloco, né, professora? Primeiramente, boa noite. Queria cumprimentar a professora Samanta pela excelente exposição, queria cumprimentar o PPGD na pessoa da professora Gina por esse tipo de iniciativa. Pegando até um gancho do que a Carol colocou, interessante que as pessoas que defendem o discurso do ódio dizem que estão agindo em defesa da própria democracia, que é o governo do povo, e que o povo é quem diz, e que a gente tem que respeitar, então, a voz do povo, que é a maioria. Então, não é nem uma pergunta. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre essas pessoas que defendem justamente que, quando estão fazendo esse tipo de discurso do ódio, é porque é uma minoria, e essa minoria tem que ser calada, e que a maioria tem que respeitar... aliás, a maioria que quer é a democracia, tem que ser respeitada. Ando 600 quilômetros toda semana. Bom, mas eu queria só que a senhora traçasse para a gente, para mim, acho uma linha tênue entre o chamado discurso de ódio, o hate speech, e a intolerância em alguns aspectos. Por exemplo, a religiosa, a gente não sabe se é discurso de ódio ou intolerância. Aquele exemplo que fizeram com uns camblecistas que agrediram até uma criança com tijolo de 11 anos de idade. E também, se fosse possível, a senhora comentasse sobre a judicialização recente em temas, inclusive, religiosos. Teve uma peça que Jesus era transexual e foi impedido o transexual, acho que era Jesus, a rainha do Evangelho, uma coisa assim,
aquele do Queer Museu, né? Então nós estamos, não só o Supremo, a gente está falando que o Supremo a gente é a suprema vergonha nacional, mas nós estamos passando para o judiciário a discussão de quais os valores que a sociedade, o que é assistir, o que é liberdade artística, impedimento de exibição de peças, de exposições, etc. Se isso nós não estamos também fomentando por decisões judiciais um discurso embutido. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar a professora pela palestra dela e também a professora Gina, que nos abrilhanta e nos dá essa oportunidade, né, de ter essas duas palestras tão ricas, sobre a primeira sobre o meio ambiente, com a professora Norma Sueli, e agora sobre o discurso de ódio, né. Eu gostaria só assim, de fazer uma pequena reflexão, né, sobre essa questão realmente da intolerância e do discurso de ódio, né, de forma prática. Certo? Essa questão mascarada que a senhora pontuou sobre o discurso de ódio material, certo? Como nós poderíamos trazer à tona e mostrar no dia a dia que isso seria um discurso de ódio material? Como a senhora pontuou, o caso das mulheres, né, que são obrigadas a tirar o véu para frequentar as faculdades, enfim, era mais essa reflexão e agradecer pela palestra. Posso? Bom, espero conseguir lembrar de tudo. Eu acho que um dos aspectos que é bastante interessante quando a gente pensa em discurso do ódio, essa questão da tolerância, né? Eu faria uma distinção, porque o discurso do ódio ainda está no mundo das ideias. Quando eu falo em proibir uma manifestação artística, em apedrejar alguém, eu estou indo para o mundo da intolerância, que eu estou gerando um ato concreto. Talvez o que a gente esteja vivendo agora, nessa bipolaridade, é que a sociedade está dividida. Então, o discurso do ódio está gerando a intolerância e ações concretas de agressão. Se você pensa diferente de mim, você apanha, né? E isso é bastante complicado. Tem um livro do Bobbio que eu achei muito interessante, que eu usei muito na minha tese, que chama O Elogio à Serenidade. E nesse livro, que ele trata muito dessa questão da desigualdade, e ele diz o seguinte, que a sociedade precisa mais do que ser tolerante. Porque, pensa bem, quando você diz assim, não, eu tolero o sujeito, né? Eu não gosto, eu odeio, mas eu tenho que tolerá-lo. Eu não aceitei. Que o estágio ideal é quando a gente está na serenidade, que a existência daquele outro tão diferente da minha personalidade não me agride. E o que a gente vive hoje, eu tenho que tolerar, eu tenho que suportar, ou seja, essa distinção, essa superioridade continua existindo. Eu tenho que suportar as minorias, eu tenho que tolerá-las, mas eu não cheguei no momento de aceitar que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são diferentes. Isso, eu acho que é um discurso do ódio embutido para legitimar uma intolerância prática de continuar excluindo essas minorias. E talvez guarde relação com o que a gente colocou da questão da democracia, que é justamente o seguinte, a gente precisa conceituar o que nós entendemos efetivamente por democracia. A democracia é o regime no qual prevalece a vontade da minoria, mas não se mata a minoria. Se eu tiver só a vontade da maioria prevalecendo, eu tenho a ditadura da maioria, que é extremamente perigosa para uma democracia. O regime democrático, eu tenho que permanecer que seja uma minoria, tenha vez, ainda que seja uma minoria racista, ainda que seja uma minoria absolutamente preconceituosa, mas é uma minoria e ela tem que se fazer ouvir. Se a gente olhar todo o traçado da Constituição, ela permite a minoria no parlamento. Eu tenho direito de minoria, eu tenho a liderança da minoria, eu tenho o CPI, que é um direito de minoria, ou seja, o regime democrático é a prevalência da maioria, mas sem matar a voz da minoria, porque a minoria de hoje pode ser a maioria de amanhã. Se a gente for pensar, algum tempo atrás, era inadmissível você falar que você era homossexual ou qualquer coisa. A sociedade não admitia. Hoje a gente tem discursos para a inclusão e para que seja inadmissível você criticar qualquer ação discriminatória. Ou seja, isso é inato ao regime democrático. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ditadura da maioria, que tem uma questão
política. Isso é muito interessante. Eu sou muito favorável a essa ideia do confronto, de você não ter uma maioria absoluta. E é muito interessante, porque a sociedade, hoje, ela está polarizada, né? Ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é Bolsonaro, enfim. Eu percebo muito isso em sala de aula. Eu não sei como é que é aqui em Fortaleza, mas em São Paulo, em sala de aula, a gente toma muito cuidado com o que a gente fala. Qualquer exemplo de direito constitucional é horrível de se dar, porque tudo está polarizado. Mas o ambiente político não é, né? A arte da política, se a gente observar bem, é a arte da conveniência. O inimigo de hoje é seu amigo de amanhã. Não é? Uma coisa eu aprendi quando eu trabalhei no Congresso Nacional, de um deputado, que vou guardar aqui os direitos autorais. Minha filha, aqui ninguém briga, mas também ninguém faz as pazes. E a verdade, a política é muito assim. Se a gente for olhar historicamente, é isso. Eu não esqueço espero aqui não ofender ninguém, mas no impeachment da Dilma, no dia da votação do Senado, tem uma foto dela sorrindo com a Aécio. E não estou achando que isso é ruim, mas a política tem esse dinamismo. E a sociedade está levando isso a ferro e a fogo. No sentido, você é direita, você é esquerda, eu não posso falar isso. Isso é muito ruim, porque eu acho que o confronto tem que existir, mas dentro de uma, digamos assim, civilidade, né? Dentro de uma educação, e isso não está existindo. E acho que o Supremo Tribunal Federal, essa questão da judicialização, por isso que eu acho que essas eleições, nós vamos ter um laboratório incrível do TSE, eu acho que o TSE é um tribunal mais propenso e vai decidir melhor, quero imaginar eu, do que o Supremo, porque vai levar em consideração o aspecto político, porque eu estou julgando ali matéria política, que é justamente essa diversidade, não é? O TSE vai ter que se manifestar sobre esse discurso do ódio, sobre esses sites que eu tenho para denegrir a imagem de um político, sobre um fake news que eu uso para destruir a imagem desse político. Como é que isso vai ficar? Eu acho que essas eleições vão ser muito benéficas para a gente fixar, porque hoje o Supremo, a judicialização tem sido muito ruim. Eu não sei, eu não acho que talvez 11 ministros possam definir os rumos de uma nação. Não sei se isso é um papel de tribunal constitucional. E no nosso caso, um tribunal constitucional, vamos colocar, que é órgão de cúpula do Poder Judiciário. Porque na Europa, os tribunais constitucionais não integram o Poder Judiciário, eles fazem, às vezes, de um poder moderador. E o acesso do indivíduo ao tribunal é muito maior. Aqui eu não posso peticionar para o Supremo. São os legitimados que podem questionar as questões. E só algumas questões chegam, não é verdade? Então, eu acho que essa judicialização ela é ruim dentro do sistema e muito ruim para a democracia, porque eles acabam escolhendo quais são os valores que devem prevalecer, muitas vezes sem legitimidade, para tanto que a legitimidade do voto, eu não sei se a sociedade efetivamente está de acordo com tudo que está sendo feito. Então, acho que a gente está vivendo um momento bastante difícil, porque a gente vive na crise as pessoas tendem a polarizar, por quê? O Bobbio coloca muito isso no elogio à serenidade, ele fala assim, quando você está no momento de crise, você tem que escolher um inimigo, você tem que culpar alguém pela crise que você está vivendo. E a gente procura hoje inimigos, responsabilizar pessoas, e na verdade não tem um fator que levou à crise, são vários fatores. Eu também sou corresponsável, todos nós. E a gente procura um inimigo. Não é fácil, o inimigo é a esquerda, o inimigo é a direita. Não, somos todos nós que somos responsáveis pela crise. Então, eu tenho medo da judicialização, no sentido de que, não sei se, nessas horas eu vou um pouco para o Carl Schmitt, né? Eu tenho muito medo quando os juízes começam a fazer política. Tem uma frase do Carl Schmitt, que injustamente foi considerado como jurista do nazismo, mas ele não era nazista, que quem estuda o Schmitt sabe disso. Ele tinha uma grande discordância com Kelsen sobre quem deveria exercer a jurisdição constitucional, que para o Kelsen deveriam ser os juízes e para o Schmitt deveriam ser os políticos, porque ele tem uma frase naquele A Jurisdição Constitucional, que é um debate entre ele e o Kelsen, que ele diz o seguinte: quando os juízes começam a fazer política, a política tem tudo a perder e o direito nada a ganhar. Porque o juiz não sabe fazer política. E isso é um fato real. Né? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Né? Eu acho que o Supremo pode mudar o sistema, os mecanismos, mas quem tem que decidir são os legitimados, e para isso a gente tem o voto agora em 2018. Né? São uma renovação de 2/3 do Senado, total da Câmara, presidente da República, governo, Assembleia Legislativa. Agora a responsabilidade é nossa. Não dá para culpar ninguém mais, né? Direito à informação a gente está tendo, né? Muito bem, professora. Muito obrigado, professora, e estaremos sempre aqui esperando outras oportunidades para ouvi-la e nos deliciar com as suas lições.
Muito obrigado. Então, boa noite a todos.